Olá, sabe? E se as razões pelas quais a gente acredita que falhou em alguma coisa na vida não forem as verdadeiras? Hoje a gente vai explorar exatamente essa ideia, mergulhando em algumas conversas de um plano diferente para descobrir o que realmente se esconde por trás das nossas derrotas aqui na Terra. Então vamos imaginar um lugar, um ponto de encontro onde as almas se reúnem depois de suas vidas. Elas conversam, refletem, e como essa citação sugere, um assunto parece dominar tudo: as derrotas. As missões que não deram certo, o que deu errado, parece que é o que pega para todo mundo. E o mais curioso é que, ao ouvir essas conversas, as desculpas que elas dão soam muito, mas muito familiares para nós. Só que as conclusões a que elas chegam, muitas vezes com a ajuda de companheiros mais sábios, revelam uma verdade bem mais profunda sobre o porquê das coisas realmente não terem dado certo. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro caso. A gente vai conhecer a história de uma mulher chamada Mariana, que sentia que os laços de família eram como correntes, sabe? Impedindo ela de cumprir seu propósito. A queixa da Mariana é bem clara, né? Ela fala de um marido ciumento que ficava irritado com o trabalho espiritual dela e de filhas que ele acabava jogando contra ela. Do ponto de vista dela, o ambiente em casa era simplesmente impossível. Como é que ela poderia ter sucesso com tanta oposição ali dentro de quatro paredes? Mas aqui a gente começa a ver a outra face da moeda. Uma companheira mais experiente mostra para ela que a questão não era bem o marido que não apoiava, mas a própria dificuldade da Mariana de aguentar a incompreensão e silêncio sem reclamar. Em vez de ficar batendo boca, ela poderia ter usado o poder do exemplo para inspirar a família. E essa frase, nossa, ela resume tudo. É o ponto crucial da história da Mariana. A verdadeira influência não vem de tentar convencer com palavras, com argumentos, mas sim da paciência e da força do nosso exemplo. É uma lição e tanto sobre liderança silenciosa. Agora vamos para o nosso segundo caso e ver como essa ideia se desenvolve. A história de Ernestina mostra um obstáculo diferente, mas que é igualmente comum para muita gente: o medo. A Ernestina, ela abre o jogo sem rodeios. Apesar de ter sido uma aluna super promissora, bem preparada para a missão de vida dela, ela simplesmente travou. E não foi por causa de uma força externa, mas por algo que vinha de dentro. O medo dela não era de uma coisa específica, era o medo de tudo e de todos. E olha só que interessante essa análise. O medo da Ernestina, na verdade, tinha um nome mais profundo: falta de confiança. Ela desconfiava das intenções das pessoas, desconfiava dos seus guias espirituais e, talvez o mais importante de tudo, desconfiava de si mesma. Essa desconfiança geral simplesmente a impediu de agir. E aqui está a conclusão irônica e, de certa forma, trágica da história dela. No esforço todo para não ser enganada, ela mesma acabou mistificando, ou seja, sabotando o próprio serviço, o próprio propósito. O medo de falhar acabou garantindo a falha dela. A nossa última história foca em um homem que acreditava que o sucesso e o equilíbrio dele estavam totalmente ligados a uma única pessoa. Vamos dar uma olhada na dor da dependência. A lógica dele parece fazer sentido, né? Ele sentia que a esposa, Adélia, era a sua âncora, a fonte de todo o seu equilíbrio psíquico e espiritual. Para ele, a presença dela era essencial. Então, quando ela faleceu, o mundo dele desabou. Só que a análise mais profunda mostra que o problema não era o luto em si, mas a dependência que ele tinha criado. Ele não aprendeu a ter resiliência, a se conformar com a situação para poder caminhar sozinho. A tentativa dele de substituir a Adélia rapidinho, em vez de buscar força dentro de si, só o levou a escolhas desastrosas. E essa é a ficha que cai para o próprio homem. Ele entendeu, talvez tarde demais, que a verdadeira força e a prontidão para o serviço não podem depender de outra pessoa. Elas precisam vir de dentro, para que a gente consiga perseverar em qualquer circunstância, não só naquelas que são ideais. Agora que a gente viu esses três casos, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Será que existe um padrão escondido que conecta todas essas histórias de fracasso? A resposta é sim. Se a gente parar para pensar, essas desculpas são muito familiares, não são? Culpar a família, o medo, a perda de alguém que a gente ama, são razões que parecem totalmente válidas e que muitas vezes usamos para justificar porque não fizemos algo. Só que por trás de cada uma dessas desculpas externas, tinha uma falha interna escondida. A oposição da família escondia o orgulho e impaciência. O medo de tudo escondia a desconfiança. E a dor da perda escondia uma dependência e falta de resiliência. O padrão fica bem claro.
Então, a grande sacada é esta. É muito mais fácil apontar o dedo para fora do que olhar para dentro. As circunstâncias são só o palco. A verdadeira batalha, o trabalho que realmente precisa ser feito para evitar a derrota, acontece no nosso mundo interior. Mas calma, a ideia aqui não é só ficar apontando os erros. Dentro dessas conversas também está a sabedoria de como ter sucesso. Vamos ver qual é o caminho a seguir? As lições são bem pé no chão, bem práticas. Trabalhar em silêncio e dar o exemplo. Aprender a ser resiliente. Entender que vai ter oposição e que isso faz parte do caminho. Não é uma desculpa para parar, mas um desafio a ser superado nessa busca constante por melhorar. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Nos nossos próprios desafios, nas nossas derrotas, qual é a história que a gente conta para nós mesmos? E o mais importante, qual é a lição interna que essa história pode estar escondendo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia.